Secretária Eliana Ronaim, dias atrás, semanas atrás, já teve uma declaração também do prefeito de Matão relacionado a Araraquara no quesito flexibilização, né? Araraquara tinha alguns segmentos aí que estavam funcionando, que Matão não estaria funcionando, não poderia funcionar, né? Houve aí essa declaração do prefeito, a prefeitura de Araraquara se manifestou, dizendo aí um pouco do que foi realizado na cidade de Araraquara, o trabalho que estava sendo feito, né? E agora ontem também em live o prefeito realizou novas declarações aí sobre a cidade de Araraquara, realizou algumas críticas, enfim, e até algumas acusações, mas vamos levar aqui de uma forma que a secretária possa responder de forma esclarecedora, tanto para a população de Araraquara, quanto também para a população de Matão. Para começar, secretária, gostaria que a senhora falasse em relação à questão da crítica feita em relação aos pacientes que foram encaminhados aqui para o Hospital Carlos Fernando Malzone. Como que funciona essa questão do SUS? Porque tivemos aí pacientes na semana passada de Araraquara aqui em Matão, sendo que Araraquara também tem vaga. Como funciona esse sistema aí do CROSS? Então, todo hospital que pertence ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, ele tem os seus leitos, né, colocados numa central de regulação, que se chama a CROSS, uma central de regulação dos sistemas de saúde, que é uma central estadual. Então, todos os hospitais do estado de São Paulo que pertencem ao SUS, que tem leito ao SUS, eles estão regulados por essa central. Sejam para qualquer tipo de internação, seja hoje por conta dos leitos de Covid. Então, quando você precisa de uma internação, e onde estão esses pacientes? Nas unidades de saúde ou nas UPAs, os médicos preenchem uma ficha relatando o quadro clínico do paciente e solicitam uma internação. E aí, essa ficha é enviada ao CROSS, né, que é um sistema online. Esse sistema, lá em São Paulo, ele faz a leitura, a interpretação e ele encaminha o paciente para o hospital que tem um recurso para aquele caso clínico e também que seja mais próximo da residência do paciente. Então, todos os leitos hoje para a Covid estão disponíveis para o CROSS. A CROSS, ela faz essa regulação. Então, nós não temos como intervir para poder mandar pacientes para onde a gente quer, mas é para onde tem a vaga que o sistema regula. Bom, por que mandou para Matão e não mandou para o hospital de campanha, que é esse o mote do prefeito aí de Matão? Sim. O hospital de campanha, ele é um hospital de apoio à estrutura hospitalar. Enquanto tiver vaga dentro dos hospitais da região de Araraquara, para a especialidade, né, para a patologia, eles vão encaminhar para os hospitais. Quando esses pacientes, essas vagas todas foram preenchidas, o hospital de campanha, ele vai entrar em ação. Então, o critério é primeiro os hospitais, porque ele foi construído já se pensando nessa estrutura, que pudesse ter um número maior de pacientes, que pudesse suportar a estrutura hospitalar da região. A mesma coisa em relação à UPA da Vila Xavier. Então, quem faz a regulação não é o prefeito de Araraquara, não é o prefeito de Matão, não é o secretário de Matão e nem a secretária de Araraquara. Quem faz isso é a CROSS. Então, se hoje eu estiver... eu não sei quais os pacientes que estão no leito da Santa Casa de Araraquara, como eu não sei da onde é proveniente os leitos que eu tenho hoje do hospital de campanha, que a gente tem lá 25 pacientes internados no hospital de campanha, porque a CROSS fez essa regulação. Então, ele dizer que Araraquara é desconhecer o Sistema Único de Saúde, né? É desconhecer como o SUS funciona. Então, a gente recebe, inclusive, pacientes de outras regiões. Por exemplo, o Hospital Regional de Américo Brasilense, ele abriu mais 10 leitos de UTI para a Covid para dar conta dos pacientes da região de Ribeirão Preto que estava sobrecarregado.
E assim acontece. Acontece com as outras patologias, né? Nós somos atendidos em outros locais. Os nossos pacientes não ficam sem atendimento, né? Porque a gente vai colocar o paciente que precisa no hospital mais próximo e com competência para poder atender aquela patologia. Então é assim que funciona o sistema. Em Araraquara, Eliana, como que está a situação dos hospitais aí? O que Araraquara tem disponível hoje para esse tipo de internação na rede pública? Tem a Santa Casa, como que funciona essa parte em Araraquara? Matão tem o Hospital Carlos Fernando Malzone, é o único hospital. Araraquara, como que funciona? Araraquara tem 10 leitos na Santa Casa de UTI, específico para Covid, mais 10 de enfermaria. O EAB, ele tem hoje para 15 leitos específicos de UTI para Covid, que não atende só Araraquara, mas atende a região como um todo e até outras regiões. E mais 10 leitos de enfermaria. O Hospital de Campanha tem 20 leitos, né? O suporte respiratório, leitos semelhantes à UTI, e mais 31 de enfermaria. Eu tenho mais 9 leitos de UTI na UPA da Vila Xavier e mais 20 leitos de enfermaria. Esse no sistema público os leitos, né, que a gente tem. Tá. E a rede particular também pode ser utilizada, se for necessário, em Araraquara? Então, a rede particular ela pode ser acessada após a superlotação em todos os hospitais da região do DRS de Araraquara, tá, os hospitais SUS, mais o hospital de campanha de Araraquara e mais a UPA. Aí você aciona o privado. Então, essa DRS de Araraquara, só para as pessoas de casa entenderem, não é a cidade de Araraquara que regula, que controla, né? Não, é o Estado. Sim, não só para o pessoal. Tem muita gente em casa imagina que, como é divulgado o DRS de Araraquara, imagina que é Araraquara que faz essa coordenação, né? Então, se a secretária quiser explicar um pouquinho sobre isso. Então, essa é uma central que ela regula o estado inteiro, tá? Certo? Então, ela regula, ela sabe quais são os equipamentos que estão disponíveis na região de Araraquara. O DRS de Araraquara, ele é formado por 24 municípios, né? Então, não é a DRS daqui de Araraquara que escolhe aonde vai mandar ou determina. É lá a Central de São Paulo que coordena todo esse processo no estado inteiro. Araraquara seria uma referência aí para essa regional. A utilização do nome, né? Sim, era isso. É o nome da região, né? Assim como Ribeirão Preto, a DRS de Ribeirão Preto, ele engloba uma série de municípios, né? A DRS de Campinas, ela engloba uma série de municípios. São José do Rio Preto, o DRS São José do Rio Preto, ele engloba 101 municípios, né? É a denominação das regiões de saúde do estado, são 17. Então, e as 17 engloba os 645 municípios. Tá. Diferentemente, então, de como algumas pessoas pensam, por exemplo, o estado de São Paulo, o governador, em coletiva, decidiu mudar de fase a regional aqui, a DSR 3, que é Araraquara, é levado em consideração não a cidade de Araraquara, mas sim todas essas cidades que fazem parte da DRS 3 Araraquara. É assim que funciona essa situação, né? Porque é colocado muitas vezes que se Araraquara não estiver tão legal, é culpa de Araraquara. Se Araraquara estiver bem, é por causa de Araraquara. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Envolve todas as cidades, inclusive Matão. Os 24 municípios. Por exemplo, quando se mede a taxa de ocupação de leitos hospitalares e a taxa de ocupação de leitos de UTI, na configuração do faseamento, como se fala lá, o Estado fala o faseamento, né, dessas fases de flexibilização, né, o que leva em conta, e a gente sempre esteve na fase verde, em taxa de ocupação de leitos e taxa de ocupação de leitos de UTI, a região inteira, porque levou em consideração todos os leitos disponíveis em Porto Ferreira, em Descalvado, em Ribeirão Bonito, em São Carlos, né? Em Araraquara, em Matão, Taquaritinga e Bitinga. E o que dá ainda um maior
possibilidade de uma estrutura maior, né, para a região toda, é o crescimento que Araraquara deu dos 20 leitos de UTI do hospital de campanha, mais 31 de enfermaria, e também da UPA da Vila Xavier. Isso tudo computa como serviço disponibilizado, né, e que entra na mensuração desses dois indicadores, né? Então, esses leitos, eles são mensurados e também elevam o indicador da região de Araraquara, né? Então, quando se avalia os 24 municípios e a capacidade de leitos dos 24 municípios. Tá certo. Secretário, o que mais eu acho que influencia nessas falas, nessas colocações, é a questão do hospital de campanha. Criou-se aí algo em torno do hospital de campanha que, para muitos, é visto de uma forma positiva, ter esse hospital de campanha na cidade de Araraquara. De uma vez por todas, o prefeito de Araraquara já participou ao vivo aqui, o Edinho Silva, em entrevista. Ele disse que o hospital de campanha foi construído por uma decisão do município, né, com recursos aí oriundos de várias frentes aí, foi uma decisão do município, recurso aí do município, que não é um hospital de campanha do governo de São Paulo. Esse hospital de campanha, ele é para ser utilizado por todas as cidades da região, ou é um hospital de Araraquara que também, por decisão de Araraquara, será disponibilizado, está sendo disponibilizado, caso seja necessário, para outras cidades da região? Como que funciona o hospital de campanha de Araraquara nessa parte técnica aí? Hoje, por ele estar no CROSS, ter sido credenciado no sistema, ele pertence ao Sistema Único de Saúde. Ele está credenciado. Regulado pela CRANS. Ele está credenciado. E por conta desse credenciamento, ele atende a região toda de Araraquara, assim como outro dia ele tinha paciente lá de Orlândia, que é fora de Araraquara. Ele é regulado como qualquer outro equipamento, né, do Sistema Único de Saúde pela CROSS. Isso foi desde sempre ou depois que foi construído o hospital que ele passou? Quando a gente construiu ele, né, ele era um hospital que a gente ofereceu para a região como um todo. Eles poderiam estar utilizando como um todo, né, que o pessoal poderia mandar, que depois a gente veria como isso iria ser feito. Então seria o hospital de Araraquara, né? Isso. Mas a partir do momento que ele foi credenciado e ele entrou na CROSS, ele passou a ser uma referência de hospital de internação para Covid, né? Disponível para a região como um todo. Então isso é muito importante, essa informação, que essa eu não tinha ainda, né? Que agora o hospital de campanha é credenciado. Que bom, que maravilha, né? Secretária, ainda voltando agora no assunto aí das declarações do prefeito, que inclusive é a pauta do nosso assunto aqui, foi dito que foi gasto aí mais de 20 milhões no hospital de campanha de Araraquara. Procede essa informação aí do prefeito de Matão? Como que a secretária enxerga essa declaração desse valor? Esse valor, se foi esse valor gasto aí, é um valor muito alto na visão aí de vocês? É um valor adequado? Como que foi esse gasto aí? Não foi gasto 20 milhões. Quem dera a gente tivesse 20 milhões, como ele disse, acho que ele nem disse 20, ele disse 26 milhões. Mais de 26, gastar, mesmo, 26. Em relação à Covid como um todo, né? Sabe, o hospital de campanha, todos os valores gastos estão lá no portal da transparência. É acompanhado pelo Tribunal de Contas do Estado, que inclusive elogiou a Araraquara, né? Isso incomoda muito, né, os elogios a Araraquara, tá? Por conta, né, da transparência que a gente tem. Então tá lá, a gente não gastou nem 5 milhões de reais com tudo para montar essa estrutura, né? E aí incomoda pela competência que a gente teve, né, em organizar o sistema de saúde. A Prefeitura de Araraquara tem influência em relação ao que está sendo publicado na mídia regional, em relação a esses elogios, que foi outra crítica também que foi feita pelo prefeito, né? Ele critica a mídia regional e local também por elogios realizados aí à cidade de Araraquara. Qual que é a influência de Araraquara aí na mídia regional? Que influência que podemos ter? São dados configurados pela própria Secretaria Estadual de Saúde. Quem mensura a letalidade, né, não somos nós, né? Quem mensura é a Secretaria de Estado.
Ela Sim. que coloca aí a letalidade como uma das mais baixas do estado de São Paulo. Acho que é a mais baixa hoje, não sei. Mas também esse não é a nossa preocupação. Por mais baixa que ela seja, 22 pessoas já morreram em Araraquara. Sim. Isso, não há preço no mundo que pague o valor de uma vida. Né? Então não adianta ter letalidade baixa, ou letalidade, porque vidas também estão se perdendo. Nosso trabalho é para salvar vidas, independente de qualquer coisa. Tá, foi colocado em questão também, em dúvida aí, os valores gastos aí com respiradores, foi dito de uma forma irônica que foi superfaturado e que também os números levados pela Prefeitura de Araraquara podem ser que não sejam reais, né, que estariam sendo camuflados, diferentemente aqui de Matão, que é o Hospital de Matão, que divulga esses números, né? Como a secretária enxerga essas declarações aí? Não tem como você ocultar números de casos, de óbitos, de casos de confirmados, isso é crime, está previsto na Constituição. Isso é crime, está lá previsto no artigo da Constituição 198. Você tem que ter transparência, né? Todos os casos são monitorados, né, pela Secretaria Estadual de Saúde, né? Certo? Não tem como você omitir. Os 2 casos suspeitos que eu tenho hoje, investigados, são casos de pessoas que morreram em casa. Não tinham nenhum sinal e sintoma de Covid, eles estão como suspeitos. São coletados exames disso. A gente trabalha com a maior transparência possível, né? Com a maior transparência. Em relação aos respiradores, né, esse assunto já foi encerrado, já foi avaliado pelo Ministério Público. Os respiradores não foram comprados, né? E os recursos, né, mais de 60% deles já foram devolvidos, estão sendo devolvidos parceladamente, né? Da contrapartida que a gente deu, né? Você tinha que dar uma contrapartida para a garantia desses respiradores que ficaram na China e não chegaram aqui. Então, não vieram para Araraquara, então? Não. E aí a gente já está recebendo de volta o recurso que foi dado como um sinal, como uma garantia de que iria se realizar a compra, né? Até para eles poderem dar esse recurso lá na empresa, na indústria chinesa, e isso não ocorreu. Isso não ocorreu só em Araraquara, ocorreu no Brasil inteiro, né? Então, em relação a tudo isso, a gente tem total transparência, né? Não tem omissão. A cidade que tem maior número de casos confirmados de coronavírus é Araraquara. Sim. Porque Araraquara testa, né? Então não tem nenhum sentido a gente omitir alguma informação, porque isso é crime também. Como que a secretária enxerga essa questão dos testes, né? Aqui em Matão já tem uma visão diferente de Araraquara, como de outras cidades também, que não tem a necessidade de testar tanto, né? Somente em casos aí a ponto das pessoas realmente precisarem de uma internação, né? Diferentemente de Araraquara, que testa muito, testa bastante, né? Araraquara testa muito por quê? Porque a gente tem que ter humildade de aprender com quem deu certo, né? E aí a gente foi buscar referências no mundo todo. Um país que foi referência na assistência ao coronavírus foi a Alemanha, tá? E a Alemanha testou muito. Todo mundo que testou muito, a Coreia do Norte testou muito. Então é por isso que a gente tem os resultados, porque a gente identifica precocemente os portadores, a gente interna precocemente os portadores, a gente monitora precocemente os portadores e evita a transmissão, né? Então é por isso que os resultados, quando o paciente chega no hospital, ele já está comprometido. E aí eles vão morrer muito mais rapidamente, porque quando você previne, a prevenção é o melhor caminho. Então, é essa a diferença, né? O caminho para ter controle da epidemia é testar, testar, testar. É isso que a Araraquara faz. A secretária tem informação se tem pessoas de Matão que realizam testes aí na rede pública de Araraquara, ou esse dado a secretária não tem? Todo dia, quando me chegam os resultados da Unesp, tá? E resultados de pessoas que coletaram o exame na UPA, eu tenho em média 2 a 3 de Matão. Tá, então tem matonenses também realizando testes aí na cidade de Araraquara. Pode, não tem problema nenhum. Não, a gente não vai criticar Matão por conta disso, não. Tá? Não, é somente para poder fazer um paralelo aí, porque as declarações foram em cima
dessa situação, né, de ter pacientes aqui na cidade de Araraquara, na cidade de Matão, né? Eu estou perguntando até porque a gente recebe essas informações aqui também, que tentaram fazer, que estava com sintomas, foi fazer o exame, não conseguiu, aí foram para Araraquara e conseguiram fazer o exame, né? Então por isso que eu fiz esse comparativo aí. Secretária, foi dito algo por alguém de Araraquara, por algum secretário, pelo prefeito, para que pudesse ter tantas declarações de forma negativa em relação à prefeitura de Araraquara, ao prefeito, por parte do prefeito aqui de Matão? O que aconteceu para poder, sempre em lives, ficar citando Araraquara e dessa forma, e sempre com ironias, com acusações? Ou não aconteceu nada, é simplesmente algo que não dá muito para explicar? Como que a secretária enxerga aí para a gente finalizar esse bate-papo? Então, olha, para a gente finalizar, eu não consigo entender, porque não teve nenhum problema, né? A gente nunca criticou ninguém, nós sempre colocamos os nossos serviços à disposição e continuamos. Temos o maior carinho pela população matonense, né? Somos vizinhos, né? E acho que assim, não precisa ter essas rusgas, né? Em momento nenhum, né? A gente trabalha em parceria, a gente trabalha com solidariedade. Eu não entendo de onde veio essa celeuma toda, né, em relação a Araraquara. Cada um tem que fazer o seu trabalho. Nós temos a humildade, eu enquanto secretária, de procurar ajuda das pessoas que têm melhores condições, que implantaram coisas que foram sucesso, né, no controle da pandemia. Eu tenho a humildade, né, de reconhecer o trabalho bem feito dessas pessoas, pedir ajuda, né? Fizemos isso com a Unesp, com todas as universidades, USP, Faculdade de Saúde Pública, Faculdade, a UFSCar. Então, não sei de onde veio isso, espero que seja a última celeuma, que se coloque um ponto final nessa situação, porque a pandemia não pode ser politizada mais do que já foi nesse país. Saúde não é momento de politização, o país vive uma situação extremamente complicada, né, que é de uma pandemia que mostra a todo momento que não está sob controle, né, e a gente já tem muitas coisas para enfrentar, não precisa ficar enfrentando essas dificuldades e essas rusgas, né. A missão de todos nós é salvar vidas e é nisso que a gente deve se unir. Sem dúvida. Até porque já temos relatos aqui de desentendimentos entre matonenses e araraquarenses por causa dessas declarações. Então, por isso que eu fiz questão aí que a secretária participasse, para poder dar a posição, a versão aí da cidade de Araraquara em relação a Matão, né? Se tem realmente alguma coisa por parte de Araraquara por causa dessas declarações, porque é essa a impressão que dá. Mas a secretária está dizendo que não tem nada, o hospital de campanha está liberado para todos da região, para poderem utilizar, caso seja necessário. E só para fechar, secretária, qual que é a situação de ocupação hoje de Araraquara? Em relação em porcentagem aí, como que Araraquara está? Nós temos números aqui da Santa Casa, parece que tem 80% de ocupação da UTI, é isso? Mas no geral, como que está essa ocupação na cidade? 59% de leitos de enfermaria ocupados e 29% de UTI. 59% de enfermaria, 29%. De toda a capacidade, entre o público e o privado. Entre os dois, tá. Entre os dois. Tá, deixa eu só estou anotando aqui para depois a gente bater em cima desse número também. Secretária, muito obrigado aí pelas informações, muito obrigado por responder todas as perguntas que não foram... todas não foram flores, né? Mas a secretária respondeu e por isso eu agradeço aí pela coragem, pela participação em trazer a posição aí de Araraquara diante aí das declarações em live aí do prefeito de Matão. Muito obrigado, uma ótima noite, viu? Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer todas as dúvidas. Tenham todos uma boa semana. E use máscara, né, secretária? Como sempre, finalizem suas lives, né? Fique em casa, né, de preferência. Se precisar sair, use máscara. Já virou uma marca e parabéns aí pela divulgação que é feita nas redes sociais. Isso é muito importante para a população, viu? Com certeza. Obrigado, um abraço. Tá bom? Tchau, tchau. Tá. Tudo bem, tá aí. No finalzinho eu fiz esse elogio porque realmente ela faz uma divulgação muito legal nas redes sociais da prefeitura.
ela sempre traz os dados de uma forma muito simples para a população entender e sempre chama atenção no final das lives. Eu sempre acompanho, não só de Araraquara, mas acompanho quando tem alguma coisa aqui da cidade de Matão publicada relacionada a isso, como também acompanho das cidades vizinhas, como acompanho do estado de São Paulo, como acompanho de outros estados, como acompanho do presidente, enfim, é o nosso trabalho, né? Então a gente tem que estar antenado aí e saber, né, sobre o que acontece um pouquinho de cada coisa aí na nossa cidade, também na nossa região. Acho que foi uma entrevista aí bastante esclarecedora, né, com a secretária de Saúde, Eliana Ronaim, e assim, eu vou deixar para vocês analisarem toda a situação, tá? Quem não assistiu a entrevista do prefeito, a live do prefeito, tá no Facebook da prefeitura, a última live que ele realizou, né, foi a live de ontem, quem quiser, enfim, foi no final da tarde de ontem, e aí ele realizou aí essas declarações, né, acusando aí, insinuando algumas situações da cidade de Araraquara, tá? Eu perguntei para a secretária se teve algum atrito, alguma coisa de bastidor, porque não faz realmente muito sentido, né? Ficar criticando os números de Araraquara, sendo que não tem influência nesses comparativos uma cidade com a outra, né? De ter 3 pacientes de Araraquara aqui na cidade de Matão. Eu não vejo problema nenhum nisso, tem pacientes de Matão na cidade de Araraquara a todo momento, porque não é dito também em relação aos outros pacientes que estão internados aqui em Matão. Será que é porque só tem esse comparativo com Araraquara, por causa do hospital de campanha, por causa da quantidade de testes que é realizado na cidade de Araraquara, enfim, por todas as medidas que foram tomadas lá? Tem paciente de Catanduva aqui em Matão, não foi falado nada de Catanduva. Tem um paciente de Tabatinga, tem um paciente de Itápolis, tem um paciente de Bitinga. Não foi falado nada sobre esses pacientes, nem dos prefeitos dessas cidades, nem dos hospitais dessa cidade, nem da capacidade de internações dessa cidade. Foi falado especificamente e somente da cidade de Araraquara, com insinuações e acusações sobre números, né, que estariam sendo camuflados, enfim, né? Colocou em dúvida ali, dando a entender isso, né? Já teve a outra situação com Araraquara também, onde Matão entrou no Ministério Público aí para poder saber, para poder pedir explicações para que Araraquara se adequasse ao plano São Paulo, né? Ou que Matão também pudesse abrir, né? Aí tinha um contrassenso nessa questão, porque ao mesmo tempo que falava que Araraquara está aberto, por isso está prejudicando o Matão, mas ao mesmo tempo estava dizendo que Matão também queria abrir, queria ficar igual a Araraquara, então não fazia muito sentido, né? Você está prejudicando porque quer abrir Matão também, enfim. Algumas pessoas estão colocando aí como prefere Araraquara do que Matão, né? Eu sou de Matão, então eu vou defender Matão. Esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, a gente está defendendo Matão, tá? A gente não está defendendo nenhuma outra cidade, porque a gente está trabalhando com a verdade, a gente está trabalhando com as informações da forma que elas têm que ser. Eu não vou estar protegendo o Matão a partir do momento que eu encoberto situações erradas, né? Então, eu vejo dessa forma, tá? Não tem nada a ver com comércio, ninguém está falando de comércio, tem gente falando de comércio, que está beneficiando a Araraquara, comércio não tem nada a ver com comércio, né? A questão aqui são declarações ditas de um prefeito em relação a outro prefeito e em relação às medidas que o outro prefeito tomou. O que isso tem a ver com comércio? Não tem nada a ver, né? As pessoas elas tentam rodear de repente para poder defender, né, uma situação que é indefensável. Então, tome cuidado com o que vocês ouvem aí, né? Tem mídia na cidade aí que é complicado, viu? É complicado. Se pisar numa poça, a pessoa morre afogada. Ela morre afogada, mas na hora. Não precisa ser poça funda, não. Pode ser poça rasa. E não é questão também de ficar criticando o prefeito. Não tem nada a ver. É colocar a situação como ela é. E aí você ouve, você mostra os dois lados. É assim que funciona, é assim que tem que ser. E aí por isso que a gente sempre coloca aqui as participações, tanto de Matão quanto de Araraquara. Inclusive, já tem a declaração aqui do outro vídeo aí, do secretário de Saúde e do Dr. César Minelli, trazendo novidades em relação ao Hospital de Matão. Se fosse essa a intenção, né, de querer causar um mal-estar, a gente nem colocaria esse vídeo, né? E a gente não estaria falando nessa calma aqui, né? A gente estaria descendo pau no prefeito. Mas nem precisa, né, gente? O homem se mata sozinho, né? É só porrada que sai dali, né?
é só ofensa e acaba brigando com todo mundo. É sempre, às vezes que tenta, né? Tem algumas tentativas de levar algo sem causar, né? Sem levar polêmica, mas não tem jeito, já desvia no meio do caminho, já fala de um, já fala de outro. E por isso que acontece isso, né? Por isso que sempre está envolvido nessas situações. Tem que tomar cuidado com o que fala. Tem que tomar cuidado com o que fala, porque é um prefeito que está falando, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que está falando. E foram situações muito pesadas, né? Foram insinuações graves, né? Dizer que os números não são reais, que estão mudando, que gastaram 20 milhões, será que teria necessidade? A secretária está dizendo que foi 5, o prefeito está dizendo que foi 20, então a secretária está dizendo que o prefeito mentiu, né? E a questão, eu acho que é o que mais pesou aí, foi a preocupação em ter paciente de Araraquara aqui na cidade de Matão. Qual que é o problema disso? Não vejo problema nenhum. Ah, mas tem vaga lá, não tem? Tem teste para fazer aqui, por que estão fazendo em Matão? Em Araraquara? Eu acho que está muito bem explicada essa questão do SUS, né? Da CROSS, que é a Central de Regulação. É eles que fazem essas transferências, não tem influência da cidade de Araraquara. Na live o prefeito falou inclusive que tinha uma pessoa que já estava lá em Araraquara para poder verificar essa situação. Como se Matão tivesse alguma influência, algum poder sobre um outro município. Nada a ver. Muito infeliz nas declarações. E coitado do Dr. João, né, do secretário, né, que é uma boa pessoa que acabou deixando se influenciar ali pelas declarações e acabou dizendo algumas coisas ali também, concordando com algumas situações ali que foi no embalo, né? Muito diferente do vídeo gravado hoje, né, com o Dr. César Minelli, né? É sempre correndo atrás da prefeitura de Matão, é sempre apagando fogo. É sempre apagando fogo. Precisa de mais bombeiro na prefeitura do que na própria corporação aqui de Matão, no próprio corpo de bombeiros. Nunca é para apaziguar, nunca é para poder tentar solucionar, nunca é para agregar. É sempre para desagregar e depois apagar fogo. Faz a caca e depois vem e faz o certo. Esse vídeo que eu vou soltar já já é o que deveria ter sido feito desde o começo, né? Aí faz tudo errado, faz toda a caca, aí depois vem e mostra o que deveria ser feito no começo, o vídeo certo. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Cada um, né, age do jeito que tem que agir, né? O mandato é do prefeito, ele age desse jeito, só que aí ele está sujeito às opiniões aí da população que elegeu e também da imprensa, que é o nosso trabalho. Vamos agora com o vídeo que deveria ter sido antes dessa live. Ô doutor, participa mais dessas lives não, meu irmão. Faz, quando fizer, quando levar informação para a população de Matão, que é importante, né, e deveria ser de forma corriqueira, e com muito mais vezes, inclusive, né? Vai por mim, doutor, vai por mim. Que pode ter certeza que a população vai ficar muito mais informada, tranquilizada, quando tiver esse tipo de informação que eu vou mostrar agora. Mas tem que ser a primeira informação, tá bom, doutor? Não adianta tacar fogo no parquinho e depois chamar o bombeiro. Porque aí vai apagar o fogo, mas o estrago já está feito. Ok? Ai, meu Deus. Vai lá, vamos ouvir o doutor João Guimarães, secretário de Saúde de Matão, e o renomado doutor César Minelli, aí, que é diretor no Hospital Carlos Fernando Balzoni, né? Que foi colocado nessa saia justa aí. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Dr. João Guimarães falando. Convidei o Dr. César Minelli, diretor técnico do hospital, né, médico neurologista, está à frente de muitas decisões que o hospital toma, principalmente agora em relação ao coronavírus, nos ajudando e nos auxiliando em alguns problemas que nós temos diariamente dentro do hospital. Então eu convidei para responder algumas perguntas, algumas questões que surgiram, né, e que ele pode muito melhor esclarecer para vocês todas as dúvidas que nós temos nesse momento. A primeira questão, Dr. Minelli, seria em relação aos pacientes de coronavírus. A gente sabe que está tendo uma superlotação no hospital. O hospital vai deixar de atender alguém com essa doença ou nesse período? Bom dia a todos. O hospital está aumentando a sua capacidade de atendimento, tanto nos leitos de UTI como leitos de enfermaria,
para evitar que os pacientes não recebam o atendimento necessário. Nós sabemos que a Covid-19 é um quadro grave, principalmente de problemas respiratórios, dificuldade para respirar, e um leito de UTI, terapia intensiva, é muito necessário para essas pessoas, bem como leitos na enfermaria. Então nós estamos trabalhando para aumentar a nossa capacidade de atendimento nesses dois setores do hospital. Muito bom. Uma dúvida que surgiu também esses dias é que a gente vê muita gente de fora, né, vindo se tratar aqui em Matão. A gente pode recusar o atendimento? Existe algum sistema que faz essa regulação? Sim, existe no estado de São Paulo, com a sigla denominada CROSS, que é Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, onde são equacionados, são redimensionados, redimensionado o sistema de atendimento dos pacientes da rede pública. Esse sistema denominado CROSS, ele encaminha para os hospitais determinados pacientes que têm necessidades especiais de cuidados, como leitos de terapia intensiva, como leitos de serviços de cardiologia, de cirurgia cardíaca e, em especial, nos pacientes COVID, os pacientes mais graves que necessitam de terapia intensiva, os leitos estão redimensionados e nós somos um hospital aqui em Matão que nós somos também referência dentro dessa rede, onde um hospital ajuda o outro para evitar que ninguém fique sem o atendimento necessário. A gente viu essa semana que nós temos uma capacidade de ampliar os leitos de enfermaria, vai ser até numa ala nova, que era da oncologia antiga, muito bem estruturada, toda reformada. São mais quantos leitos que o hospital pretende criar? Nós estamos trabalhando para ampliar dos 10 atual para 30 leitos. Então nós vamos adicionar mais 20 leitos na nossa capacidade de atendimento de pacientes Covid-19. E na UTI, que nós temos uma capacidade total de 26 leitos, e são 8 reservados para pacientes UTI Covid, caso haja a necessidade, esses 26 leitos vão ser readequados, redimensionados para que nós atendamos toda a população que necessite de cuidados de terapia intensiva. Excelente, a gente vê que o hospital sempre em parceria com a prefeitura, sempre buscando da melhor forma atender esses pacientes. Só que isso a gente não quer que aconteça, a gente não quer que haja essa superlotação, né? A gente acredita que a população é consciente, a população segue as orientações sanitárias, evite a aglomeração, principalmente em festas, finais de semana. Ontem, exaustivamente, nós já falamos sobre isso. Então, para que não aconteça essa superlotação, para que não aconteça a possibilidade de alguém deixar de ser atendido por falta de leito, a gente pede a compreensão de todos, tá? A gente vai encerrando o vídeo, agradecendo o Dr. Minelli pela prestatividade de estar aqui com a gente. E caso haja maiores informações, nós seremos os primeiros a falar com a população. Muito obrigado. Muito bem. É isso aí, doutor. Tem que ser o primeiro a falar mesmo, né? Nesse caso foi o hospital a falar primeiro, né? E depois a prefeitura se manifestando para apagar o fogo, né? Novamente, né? E aí depois foi dito coisas aí que piorou a situação entre o relacionamento aí das prefeituras de Matão e Araraquara, e aí depois hoje teve que apagar o fogo de novo. Enfim, né? Bom, mas em todo caso aqui são ótimas informações, portanto, o alerta que foi feito aí pelo Hospital Carlos Fernando Malzone, diante agora dessa declaração do Dr. César Minelli, foi porque realmente o hospital está cheio e não é brincadeira ter essa quantidade de pessoas com Covid-19 ou com a suspeita da Covid-19. Né? É um risco muito alto, é uma demanda muito grande de profissionais, é muito exaustivo, enfim, quanto mais leitos vai tendo ali de Covid-19 para Covid-19, também vai ocorrendo também a situação de infecção de outras pessoas também. Isso ocorre, isso é grande, por isso que tem que ser separado a ala Covid do restante do hospital. Então, assim, por mais que foi dito aí em nota do hospital
foi feito esse alerta, né? De uma forma agora, com mais calma, o doutor aí, César Arminelli, também o doutor João Guimarães, deixa a população um pouco mais calma, né? Calma no sentido de não irá faltar leito, mas a preocupação tem que ser mantida, muita cautela. Temos que tomar cuidado aí, porque o número não para de crescer, enfim, chegamos a números aí que desde o começo da epidemia aí não tínhamos, né? E estamos na fase amarela. Então será liberados novos leitos, caso seja necessário, enfim, né? Já está programando aí outros 20 leitos que serão liberados. Muito bem, então tá menos crítico, né, no quesito quantidade de leitos do que estávamos imaginando, né? Então, assim, as vagas, elas existem, ela é do SUS, e o SUS o CROSS, né, vai encaminhando, e aí vai precisando liberar mais leitos, enfim, né? As vagas, então, aí, quem define aí pessoas de outras cidades para a cidade de Matão é o CROSS, tá? Não é a própria cidade, tá? Não é Ibitinga, não é Catanduva, não é Araraquara. É o CROSS que envia para cá. A partir do momento que o hospital ele é conveniado com o CROSS, com a CROSS, né? Ele é conveniado com essa questão da saúde, né? Pelo governo do estado de São Paulo, ele é obrigado a aceitar, a não ser que não tenha mais leito mesmo. Então, não adianta, porque se tiver a capacidade do hospital de atendimento para outras pessoas de outras cidades da região, o hospital vai continuar recebendo essas pessoas, não adianta ninguém reclamar, tá? Isso não depende do prefeito, da mesma forma que sai pacientes aqui de Matão para outras cidades. Então é assim que funciona, né? Ok, bom vídeo aí. Esse sim deveria ter sido o primeiro vídeo de divulgação aí da prefeitura junto com o hospital, quando, né, chegou nesse número aí de 20, 22, 23. Deveriam ter realizado esse vídeo aí logo no início, né? Fazendo o alerta e dizendo que, nós estamos preparados da seguinte forma, mas a situação é essa. Ok, nunca é tarde, né, para a gente poder consertar ou começar a fazer da forma correta, né? Doutor João, continua trazendo essas informações aí sobre a Covid-19, sobre a saúde de Matão. Nesse formato, tá, doutor João? É muito melhor, tem informações válidas e que realmente é o que a população quer ouvir. Ninguém quer ficar ouvindo falando mal de outras pessoas, não, tá? Só choromelas não adianta, né? A gente tem que vir com solução, né? Nesse vídeo aqui trouxe solução. Mostrou o problema, mas vai ser solucionado dessa forma caso seja necessário. É para isso que existe a administração, né? Para administrar e não para ficar chorando, tá ok? Jornal Fala Matão.